Fala pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje reunidos para conversar sobre um assunto, sobre um tema muito relevante, muito interessante. Para vocês que acompanhavam um tempo atrás o nosso Café com Bíblia e vocês perguntavam como que era, como que acontecia, hoje vocês vão vivenciar o que é um Café com Bíblia. A gente vai sentar aqui e conversar sobre algumas coisas. Ok, que é relacionado a um tema específico, mas a ideia é que a gente bata um papo aí sobre o que vai ser o nosso culto no próximo domingo, nosso primeiro culto de adolescentes desse ano, né, Samuel? É o primeiro culto de adolescentes do ano? Primeiro culto de adolescentes do ano. Grandes expectativas altas para esse culto. Show de bola, vai ser muito top. Então estamos aqui, eu, Guilherme, né? Professor de vocês, videomaker, pai de Theo, pai do Miguel, esposo da Raira, Danilo. Isso aí. Fala aí, Danão, cumprimenta aí pra galera. Pai do Senhor para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser muito bacana que a gente vai conversar. Espero que seja gratificante para todos que estão aqui e que vocês sejam alcançados com esse estudo. Show de bola. Também o idealizador dessa conversa e o preletor do Domingão, nosso presbítero irmão Wader Gonçalves. Dá um salve aí pra galera, Wader. Meus irmãos, a paz a todos. É uma alegria enorme estar aqui nessa mesa cheia de homens de Deus. Vai ser bênção demais ouvir o Wader domingo. Já vamos ter aí um gosto do que vai ser essa palavra. Claro que não vai ser com muitos spoilers, né, mano? Porque senão vai ficar meio... Você vê que já ficou em silêncio. Já ficou em silêncio já. Zero spoilers, esquece. Esteja no culto. E o nosso líder, nosso amado líder Summer, o cara que Deus tocou no coração para que esse culto fosse desenvolvido. Quem estava lá 2 semanas atrás na sala de EBD pôde vivenciar um pouco do que... Um pouco não, né? Pôde vivenciar muito do que Deus derramou aquele dia, né, Summer? Com certeza. Especial demais, né, cara? Muito especial, marcado, né? Nossas EBDs, na sua totalidade, são EBDs tomadas pela glória de Deus, né? Até porque a gente está meditando na palavra, né? A geradora. Um ambiente de muita liberdade, exatamente. Né? Santuário. Eu fico Deixando muito à feliz por vontade. isso. Eu acho que deixar o Espírito Santo à vontade, Exato. esse é o ponto. E é muito bom agora nós estarmos aqui com vocês, porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus, mas pensando neles, né? Sim. Pensando neles, hoje a gente está, eu acho que daqui eu sou, não, ele era mais novo, não, ele? Mais novo. Meses, né? Meses mais novo que eu. Dan, coitadinho, já tá um pouquinho acabadinho já, você pode ver aí. E não corta isso, aí você corta e bota para a igreja. Não, é verdade, isso daí eu Você corto. corta e bota para a igreja. Mas a ideia aqui é trazer um pouco para vocês vivenciarem, porque não tenho dúvidas que vocês serão as pessoas que estarão aqui logo mais fazendo o que nós estamos fazendo aqui, não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Isso aí. Com certeza, o que Deus tem derramado na vida de vocês é diferente e a ideia é sempre de trazer desenvolvimento para vocês. Espiritual, teológico, ensino da palavra, tudo junto, né, Sam? Esse é o grande ideal. E foi muito interessante a forma como foi conduzida aquela EBD, né? Ali no final, se vocês se lembram, Deus derramou uma porção muito forte do Espírito dele. A gente pôde aproveitar ali, não só da aula, que foi uma aula muito incrível, né? A forma como o Summer trouxe ali o comentário a respeito do que é evangelismo a partir ali da igreja do primeiro século, mas depois do que a gente pôde experimentar ali. Teve uma cena, Summer, antes da gente entrar aqui nos assuntos do nosso bate-papo, mas que me deixou muito marcado, foram de 4 meninas que estavam ali na frente. Você sabe, né, mano? Uhum. Eu não vou expor quem eram as meninas, mas foi uma cena assim muito bonita. A gente estava orando pelo batismo com o Espírito Santo e as 4 estavam abraçadas ali e chorando, pedindo uma pela outra para que o Espírito Santo derramasse sobre o batismo sobre elas. E no final, na hora que acabou ali aquele momento de oração, eu olhei para onde elas estavam, tinha uma poça de lágrimas ali.
É No mesmo lugar que nós somos acostumados a derramar nossas lágrimas. E exatamente no mesmo lugar. isso que me chamou a atenção, porque um tempo atrás, né, o Dan não estava nesse dia, estávamos só eu, o Eider, o Summer e o Diel. Nós ali fomos tomados também por um momento de oração, e naquele mesmo local havia sido derramado algumas lágrimas, né? Então eu fiquei pensando o que é o plantar, né? O que é o plantar, o que é o colher, porque aquilo ali foram sementes plantadas de lágrimas, né? Foi uma cena muito bonita. Mas enfim, vamos entrar agora no que é o nosso tema, o nosso bate-papo de hoje, que é sobre o lamento dos mártires. O nosso culto desse domingo é temático, é relacionado a esse lamento dos mártires e surgiu justamente pela ideia do Summer em relação à aula de escola dominical. Por isso que estamos citando tanto a escola dominical. Gui, só um pouquinho. Não falte EBD. Por favor. Olha o que você perdeu no domingo. Meu Deus. Essa aula vai voltar agora. Outra pessoa vai ministrar isso para vocês agora, muito mais capacitado que eu, né? Com certeza, isso eu falo, que é meu amigo, eu tenho, né? Para falar dele, eu tenho um pouquinho de intimidade, né? Para falar dessa pessoa, né? É uma pessoa que eu admiro muito. Mas outras aulas que vocês perderam, e não dá mais para voltar atrás. Então não falte no EBD, né, Weder? Eu acho que da mesma maneira você pensa assim. Sim. EBD Jovens tem sido um lugar de acesso a Deus há muito tempo. Então, aquele que dorme até mais tarde tem investido no seu descanso, né? Mas a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então lá é o lugar propício para o manifestar da glória de Deus. Então, faço das suas palavras as minhas com relação a EBD. Só perde quem não vai. Exato. É exatamente isso. É um ambiente muito bom mesmo, muito rico de experiências. De se viver uma comunhão de igreja diferente, né? É uma experiência de muita proximidade, coisas que quem só frequenta o culto de domingo não consegue experienciar, né? Acho que Eu a EBD acho tem esse que a EBD, eu acho que é a oportunidade de você tirar dúvidas, né? isso aí. Você tá tete a tete ali com o professor, conversar com o professor na hora, tirar dúvida na hora. Às vezes até o aluno tira dúvidas, né? Os alunos também, do bate-papo, muita coisa nasce aí, né? Do bate-papo. Exatamente. Muito bom, cara. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre os mártires do primeiro século, sobre o que esse povo passou, né? Eles viviam numa época em que o mundo conhecido era dominado pelo Império Romano, e nesse momento de ascensão da igreja, o imperador ali presente em Roma era Nero, né, Weder? Sim. Então, o que Nero representava no Império Romano? Quem era esse bendito Nero? Esse bendito Nero, eu acho que é legal começar essa resposta dizendo que ele desejava ser, como ele desejava ser representado. Ele desejava ser representado como um Deus, desejava receber adoração, desejava ser venerado pelos romanos, não somente pelos romanos, como também por todos aqueles que estavam abaixo do império, sob o seu domínio. Uma vez que o Império Romano, naquela época, dominava diversas regiões. Claro que o nosso foco é sempre Israel e a região da Palestina, mas o Império Romano foi um dos mais poderosos em termos territoriais, né? Alcançaram muitas coisas. Então, Nero não era o maior, ele estava obviamente abaixo de um senado, porém, digamos que ele era o mais falado entre eles, entre os imperadores. E o mais surpreendente é que ele assumiu o trono com 16 anos, cara. E isso é interessante você pontuar, porque se nós formos pensar à risca, não era para ele assumir o trono.
uma vez que ele não era filho de Cláudio, o imperador até então, naquela época. Cláudio era o seu tio. E Cláudio tinha um filho chamado Britânicos. Este Britânicos era mais novo do que Nero. Porém, Nero, ele teve, com os seus pais ali, eu acho que isso se encaixa tanto nos nossos dias, porque quando Nero nasceu, o pai dele olhou para sua esposa Agripina e mãe de Nero e disse assim: é impossível nascer uma criança de nós e não ser um desgraçado. É impossível algo bom nascer de nós, de mim e de você. Uma palavra já foi lançada, então. Uma palavra foi Que lançada já naquela criança. poderia ser um demonstrativo do que seria o futuro do... Sim. E vale ressaltar que não nasceu Nero, nasceu Lúcius Domícios. Este era o nome desse homem, nome biológico. Ele nasceu com esse nome já amaldiçoado pelo seu pai. Seu pai, até então imperador, né? E quando esse homem vem a falecer, o seu Cláudio assume o poder e casa-se com Agripina, até então mãe de Lúcius, que ainda era Lúcius. E até aí começa um plano, até legal ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Se é um plano maléfico ou se é um plano de Deus? Porque esta mulher começa a arquitetar a subida de Nero ao trono de Roma. Uma vez que ele não era filho de Cláudio, mas Cláudio era o seu tio, essa mulher casa-se com Cláudio e convence Cláudio a adotar este menino. Esse menino é adotado, torna-se filho adotivo de Cláudio e aos 12 anos de idade, Cláudio muda o seu nome para Nero. Eu acho muito, muito interessante a gente pensar no desenvolvimento da história, porque fica muito claro que o desenrolar de tudo que acontece é verdadeiramente obra de Deus, né? A palavra fala que é o Senhor que institui reis, é o Senhor também que destitui, né? Eu não acredito que nenhum ponto da história esteja fora da vontade de Deus, né? Sendo coisas boas ou coisas ruins, aos nossos olhos, tudo está debaixo da soberania do Pai. Porém, a escalada do poder, né, a busca pelo poder e a forma como as coisas acontecem também fazem parte do livre-arbítrio do homem. Então isso é um paradoxo muito interessante de se pensar. Nada foge do controle de Deus, está tudo relacionado com a boa, agradável e perfeita vontade dele, porém a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, se Nero e sua mãe, né, e todo o conluio que teve ali para que ele chegasse a ser imperador ocorreu dessa forma, né, isso não só na história de Nero, né, na história de tantos outros imperadores e reis, né, a história da monarquia em geral, da política como um todo, sempre é dessa forma, sempre é de uma maneira muito corrupta, sempre é de uma escalada de poder marcada por assassinato, por mortes, por buscas de dinheiro e colocar os seus entes queridos, o nepotismo, sempre é assim, né? Então, né, como que a gente vai definir se é bom ou se é ruim? O cara tava lá, né? E ele era tão ruim, cara, eu queria até saber um pouco de você sobre isso. Vocês sabem que eu sou um cara que gosta de Apocalipse, que gosta da escatologia, né? Nero foi confundido com o anticristo. Sim. Né? Por que ele foi confundido com o anticristo? Aí a gente já pulando aí alguns... A gente já vai um pouco mais além, né? Isso, A gente já chega aí no seu período de império, né? Quando ele ditava as suas regras, as suas leis, a sua forma de governo. Como o Dan comentou, ele assumiu o trono com 16 anos. A gente pensa, um adolescente assume o império com 16 anos. Que maturidade tem um cara desse? Que maturidade tem um 16 adolescente? anos, cara. O que você sabe com 16 anos?
A sua mãe arquitetou todo um plano. Diz os historiadores que Cláudio foi envenenado por Agripina. A mãe cooperando para que o seu filho Nero subisse ao poder. Uma vez que ele era mais velho que britânicos, era ele quem assumiria o trono. Porque ele foi adotado. Então ele assume o trono e começa a impor as suas leis. Mas era um jovem ou um adolescente de 16 anos. Só que, diz a história, que assim que ele assume o reinado, ele casa-se com uma mulher que ele não gostaria de ter casado. Na verdade, ele já vem para o reinado casado com essa mulher, obra de Cláudio, seu próprio pai adotivo. E esse adolescente, diz a história que por muitas vezes ele estrangulou essa mulher. Porque ele não gostou de ter se casado com ela. E muitas vezes ele tentou asfixiar essa mulher. Então, esse jovem, esse adolescente assume o trono com 16 anos, já carregando nas costas uma atrocidade dessa. De tentar estrangular a sua atual, então, esposa. Mas quando você fala do Apocalipse, realmente, quando ele começa a mostrar a sua cara e assume o trono, nesse mesmo período a igreja vivia um período de consolidação. Porque Pedro liderava em Jerusalém a igreja. E Paulo começava ali a aparecer. E enquanto a igreja na região ali da Judéia, de todo Israel, começava a crescer, a mensagem começava a ser espalhada, um período de estabelecimento da igreja, ainda que pequena. Uma igreja ainda que pequena, mas gigante de poder. Ainda que pequena em quantidade, mas gigante em poder de Deus. Essa igreja estava começando a se consolidar, a se estabelecer. Querendo ou não, era a primeira geração ainda de cristãos, né? Que ainda estava ali, óbvio, Paulo sendo o apóstolo que falava com os cristãos ali de Roma. Então as experiências deles eram muito novas, né? Em relação ao que se experimentava como religiosidade, né? A questão dos dons do Espírito Santo que se manifestavam no meio da igreja, né? Tanto que foi em Roma que Paulo foi confundido com deuses? Foi na Grécia. Na Grécia. Então, os dons que o Espírito Santo manifestava, né? Eu acredito que tornava a igreja muito poderosa, né? Tal como você falou. Então, como que esses cristãos começaram a lidar com o reinado, o império? Na verdade, eles tiveram que começar a lidar com a perseguição judaica. Ah, sim. Os primeiros a perseguirem a igreja foram os próprios judeus. Uma vez que os judeus chamavam aqueles homens que seguiam o caminho, né, de cristãos. E começou a perseguição contra os cristãos dos próprios judeus. Eles percorriam quilômetros e quilômetros, perseguindo Paulo, por exemplo, para seguir Paulo e interromper o ministério de Paulo. Então, a perseguição dos judeus, por parte dos judeus contra os cristãos, era com muita ganância, era com muito empenho. Eles queriam paralisar aquilo. Então a igreja, essa igreja pequena, já começavam a se habituar com a perseguição. Porém, Roma não se envolvia nisso. Roma não se envolvia porque o negócio de Roma é, ela não pode se voltar contra o Estado. As questões religiosas eu estou pouco me lixando. Vocês briguem entre vocês, desde que não ocorra um alvoroço na cidade. Desde que não fira a ordem social. No demais, vocês se resolvam. Por isso que Pilatos, não, esse aí, eu não quero me envolver. Porque a questão religiosa, não, manda para Herodes. Isso até que entrou o Nero.
Nero entra, mas a história da perseguição ainda continua por parte dos judeus. Porque Nero começa com sua adolescência, aos seus 16 anos, E também não se importa com a igreja. ele também não se importa muito até então. Até então ele não se importa muito com isso. Ele começa a impor as suas regras, as suas leis, e ele começa a chamar os cristãos de um povo que odiava as pessoas. Porque os cristãos não participavam das suas festas, os cristãos não participavam dos seus costumes. Aqui a igreja já começa a mostrar a sua identidade. Um povo separado. Um povo separado, um povo que não se misturava, uma vez que a cultura greco-romana dominava aquela região. Então, hábitos, costumes, que para muitos eram normal, para o cristão não. Então, eles começavam a se abster de certas práticas, fazendo com que eles fossem conhecidos como as pessoas que o grupo de pessoas que odiavam o próximo. Porque simplesmente não queriam se misturar com aquelas práticas pagãs. Mas até então, Nero começou a mostrar a sua forma de governo e começou a ser muito bem quisto pelos romanos. O seu início de governo foi um governo legal. Talvez foi uma falsa paz que você mencionou no Apocalipse. Ele começou a governar e a galera começou a gostar dele. No entanto, que muitos historiadores se intitulam como um governo de paz no seu início. E é interessante, te interrompendo um pouco, só para não fugir do assunto que está agora, nesse momento, quando a gente fala que Nero chegou ao trono aos seus 16 anos. E isso é muito interessante se a gente trazer isso para os dias de hoje, porque existem muitos adolescentes hoje que sim, infelizmente, eu tenho que falar isso, muitos deles já tomam um papel dentro do seu lar que não é para ser tomado. Se a gente olhar a história, você vai ver pessoas conduzindo Nero aquilo. Você bem disse que desde seu nascimento já foi lançado sobre ele algo ruim. Ou seja, você sempre vai ver o outro. Você sempre vai ver a indução da outra pessoa, a condução da sua mãe. A condução, você tem que chegar ao trono. A manipulação. A manipulação. E isso é muito interessante, que a gente também tem que pontuar as pessoas que estão do nosso lado. Isso é de uma importância ímpar. Voltando um pouquinho atrás, quando você fala, e aí? Foi Deus que o instituiu? Não foi? O que aconteceu? Né? Olha o que aconteceu com a igreja, através do reinado de Nero, não querendo passar um pouco para frente, só pontuando, se a gente parar para pensar, foi que nem um pão, né? Vamos dizer assim, a igreja, quanto mais batia, mais a igreja crescia. Daí a gente sempre fala, e eu não gosto desse termo, quando a gente fala que Deus tem pressa, porque Deus não vive no nosso tempo. Então ele não tem pressa de nada. Né? Pontuar essa questão que ele não tem pressa. Como se ele tivesse descontrole, né, da situação. Porém, quando a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, talvez fosse o tempo da igreja passar por aquilo para ela crescer aquele tempo. Talvez tinha que ser Nero. Talvez um império mais brando não aconteceria o que aconteceu. Isso talvez. Muito bem, porque assim, se você lembrar da promessa que Jesus fez aos discípulos antes dele ascender aos céus, qual foi? Ide por todo mundo, por os confins da terra, levai a palavra, pregue o evangelho. Só que quando a galera recebe o batismo com o Espírito Santo, Jesus fala assim, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Até que, né? Ou seja, então, tem um limite aí. Tem um limite. Jesus faleceu, ressuscitou aproximadamente no ano 33, um pouco mais. Não é verdade? 50 dias depois da Páscoa, a festa do Pentecostes. Eles recebem o Espírito Santo. São revestidos de poder com qual objetivo? Levar a palavra.
Levaram a palavra. Os discípulos. Uma vez que a linguagem que eles receberam foi a linguagem de outros idiomas. Verdade. O que representa a manifestação da palavra a todas as nações, a todas as classes de pessoas, todas as raças. Isso estava tão explícito ali naquele momento que a festa justamente juntava pessoas de todas as nações e todos os que estavam lá, é o que o texto diz, né? Os que estavam lá conseguiam entender o que eles falavam em sua própria língua. Isso é um sinal muito claro que o desejo era que o que eles tinham recebido fosse realmente Mas discipulado. aí eles receberam e o que eles fazem? Permaneceram em Jerusalém. Eles continuaram lá. Uma vez que eu já fui revestido, o que me leva a ficar no meu lugar? Uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, o que te leva a ficar no seu lugar? O que te leva a estar aí parado? O Espírito Santo te chama Meu Deus. para manifestar o dom que você recebeu. O dom que você recebeu não é para mostrar às pessoas que você fala em outras linguagens, que você fala na língua do Espírito. O dom que você recebeu é para um propósito. Um propósito debaixo das mãos de Deus. Assim como ocorreu naquela época, eles receberam o revestimento, porém permaneceram em Jerusalém. Pedro liderou a igreja, Tiago assumiu o pastorado e ali ficaram cuidando das viúvas, pastoreando, ensinando, ministrando a palavra. Mas a ordem de Deus para os apóstolos era: leve a palavra até os confins da terra. Aí inicia o que você falou. Será que não era o fator aí estimulante que estava precisando? Olha, eu falei para vocês se dispersarem e levarem minha palavra. Eu vou dar uma ajudinha, né? Vamos permitir algumas coisas. Aí a gente volta lá no início. Será que foi Deus que instituiu Nero ou será que foi o diabo? Porque Nero assume, só que ele assume com sua mãe. Você falando da influência da mãe, a mãe assume, a mãe sempre levando Nero ali, arquitetando todo o seu enredo para que ele ascenda ao trono. Uma vez que Nero começa a se dar conta do poder que ele tinha nas mãos, ele acaba começando a deixar a sua mãe de lado. Só que sua mãe era sangue do seu sangue, ruim igual. Só que Nero tinha um ponto positivo, ele tinha ao seu lado um dos maiores filósofos e sábios do mundo grego, do mundo romano, que era Sêneca. Sêneca era um conselheiro de Nero. Quando Nero perde o seu conselheiro e sua mãe se dispersa porque não podia mais controlá-lo, aí Nero começa a revelar o seu outro lado. Aí a falsa paz acaba, meu irmão. Aí os seus súditos, os seus liderados, o seu povo começa a desconfiar de tudo que ele fazia. A sua esposa, que faleceu, os historiadores dizem que Nero foi o culpado, que foi ele quem deu ordem aos soldados para matar a sua esposa. E isso é unanimidade entre os historiadores. Uma vez que alguns acabam sendo mais cautelosos, porém a unanimidade diz que Nero ordenou a morte da sua própria esposa. Não somente sua esposa, como sua mãe. Porque quando a sua mãe perde o controle dele, ela acaba se voltando contra ele. Juntamente com o seu filho Britânicos, filho de Cláudio. Todas as oportunidades que Britânicos tinha para falar, ele falava muito mal de Nero. Só que aí Nero manda matar a sua própria mãe. É isso que a história diz. Nero manda matar a sua própria mãe. E Britânicos, no dia do seu aniversário, toma uma bebida e é envenenado. No dia do seu aniversário, Britânicos morre. Agora, o que está diante de Nero? O que está em sua frente? O que poderia ser considerado uma barreira para ele? Nada. Ninguém mais está no seu caminho. Ninguém. Só a igreja. Interessante, Weder, e ao mesmo esse plano maquiavélico, nesse ponto, acho que totalmente já induzido pelo inimigo, né? A gente sempre tem que lembrar
que um Barnabé achou um. E esse um não se contentou só em ficar em Jerusalém. A gente tem que, por mais que a gente está falando de uma história totalmente adversa, ali nas entrelinhas o pai estava trabalhando de uma maneira incrível. O plano de Deus nunca será frustrado. Né? Exatamente. Tudo estava acontecendo. E ainda era o plano A. E ainda era o plano A. Nunca será o plano B. Quando a igreja começa a ser cutucada, ainda que na Judéia, ainda que em Jerusalém, quando Roma começa a ficar mais amigável com os judeus, quando Estevão morre, porque judeu não podia matar ninguém, mas quem estava ali? Paulo, autoridade romana, consentiu na morte. Os romanos começam a ficar mais amigáveis aos judeus, porque os cristãos não adoravam os deuses romanos, muito menos o imperador, que desejava ser adorado. Ele obtinha a glória de todos, com exceção dos cristãos. Aí a igreja começa a ser cutucada, até que a gente chega, após cerca de 8, 10 anos de Nero no comando, ele assume em 54 depois de Cristo, aproximadamente ali 8 anos para frente, que ele começa a perder o apoio dos romanos locais. Já haviam lá cristãos vivendo lá em Roma. Já tinha uma igreja ali ambientada, fixa e já forte, crescendo em Roma. Paulo, ele disse em algumas vezes em seus relatos que gostaria de ter estado com eles. Há muito tempo eu desejo estar com vocês, mas o tempo ainda não chegou, não consegui. Porque já haviam pessoas lá. Uma vez que os cristãos da diáspora haviam se dispersado pelos continentes, pelas províncias. A perseguição dos judeus, ela foi em certo período tão intensa que a diáspora aconteceu porque Deus estava cutucando a igreja. Vamos, saiam daí. Saiam da sua zona de conforto. Saiam da sua região de calmaria, aonde você está tranquilo. Porque é nesse ambiente que a gente quer ficar. É onde o medo não habita. É onde a fadiga não alcança. É onde eu estou tranquilo, eu estou descansado, eu estou confortável. Mas Deus começa a cutucar a igreja, eles começam a se dispersarem. Até que um grupo de cristãos começa a se alocar em Roma. Roma se constituía nessa época de 14 cidades aproximadamente. E os cristãos começam a firmar as suas casas nessas cidades. Eles começam a se tornarem moradores de Roma. Então Nero começa a conhecê-los. Nero começa a conhecer as suas práticas, os seus hábitos, os seus costumes. Uma vez que o cristão não consegue esconder quem ele é. Não é verdade? O cristão não pode esconder quem ele é. Não. Jesus mesmo diz: pode uma candeia ficar na parte de baixo? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Wader, só trazendo um pouco para os nossos dias de hoje aqui. Tem cristão que é agente secreto? Tem o 007 aí. Mas tem o cristão Hitman. Tem Mas você que está sentado nesse banco aí, ninguém sabe da sua escola que você é cristão, tá? Mas isso assim, não é revelação, não. É. Não é revelação, não, tá? Mas assim, você está dizendo que o cristão não consegue esconder. Mas e esses, então? O que eles são? Será que são cristãos? Bom, deixa isso daí pra... Vamos voltar aqui. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi determinante, né? Qual foi o ponto de ruptura, se posso dizer assim, que fez com que, então, Nero passasse a ter essa visão tão odiosa ao ponto de transformar os cristãos em mártires? Não, espera um pouquinho agora, guarda essa pergunta. Guarda. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a gente volta.
Pelo amor de Deus, nem quando eu estava diante das câmeras na Europa. Uma entradinha fuleira dessa da Rede Globo ainda. Perdão, meus irmãos. Se fosse na época de Nero, o Rede Globo tava apoiando o Nero. A gente tá falando de coisa ruim, então por isso que a gente lembrou da Globo aqui. Espera aí. Se é pra lembrar, vamos lembrar com força. Ih, soltar. Boa noite. Boa. Boa noite. Boa. Vai lá. Vamos. Então, você perguntou sobre o momento de ruptura, né? Cara, tudo começou a mudar completamente quando Nero casa-se de novo. Ainda viva a sua esposa atual, ele se casa com uma outra mulher e junto com ela ele arquiteta um plano e mata, aniquila a sua ex-esposa. E tem uma filha com essa atual mulher, com essa nova mulher. Só que essa menina falece com 4 meses. Nero ficou muito triste e ele meio que endeusou essa menina, ele canonizou esse feto, esse bebê. Ele obrigou Roma a adorar essa criança. Fez essa criança uma deusa. Só que os cristãos não adoravam essa criança. Pegou na... Nero começou a ficar tão irado com sua vida porque ele colocou expectativa nessa menina. Diz a história, a unanimidade dos historiadores dizem que a sua mulher engravidou de novo e em algum momento aí eles tiveram um atrito e Nero começou a violentar essa mulher, começou a agredir essa mulher e diz a história que ele a matou. Não somente ela, mas como grávida, gestante como estava, a chutes na barriga. Meu Deus. Os historiadores, alguns são mais cautelosos quanto a isso, mas existe uma grande proporção de estudiosos que dizem que ele realmente matou aquela mulher que ele amava, que ele tanto amava, com chutes no seu ventre. Matou ela e o seu bebê que estava na barriga. Nero entrou num luto profundo ali, juntando com remorso e arrependimento, que aí entra um fato curioso. Nero encontrou um homem que se parecia com esta mulher. Ele casa-se com este homem, ele manda cortar as genitálias deste homem, porque a fisionomia dele era muito parecida com a sua falecida amada. Ele fez deste homem a sua falecida esposa. O seu rosto era semelhante. Ele castrou este homem, fez com que ele se vestisse como a sua falecida mulher e chamava este homem pelo nome da falecida. Este homem, Nero, quando o povo começa a ver essas coisas, um sentimento de aversão começa a nascer. Nero começa a perder amizade, começa a perder proximidade com os seus súditos. Aí que entra o momento de ruptura. Definitivamente o momento de ruptura. No ano 64 depois de Cristo, quando a igreja crescia na Judéia, Paulo fundava igrejas e igrejas, Pedro com seu ministério, liderando um ministério evangelístico. No ano 64, Nero, eu vou afirmar Nero porque é unanimidade também entre os historiadores, ateia fogo em Roma. A cidade entra em chamas. Das 14 cidades, 10 praticamente ficaram aniquiladas. Mais especificamente 7, e as demais, parcialmente, quase em sua totalidade, devastadas pelo fogo. Nero, nessa ocasião, não estava em Roma. Alguns ousam a dizer que ele assistiu toda a tragédia
tocando o seu instrumento e compondo um poema, porque o sonho dele era ser um poeta. Em meio a uma tragédia. Ele era tão bonzinho que o sonho dele era ser um poeta. Uma mentalidade completamente deturpada, né? Deturpada, completamente animal. Mas o que se espera de alguém que mata a esposa grávida, a chutes na barriga, uma esposa que tanto amava, né? Essa é a forma que ele tinha de demonstrar o amor dele, né? E isso é o que ele chamava de amor. Matar a esposa com chutes no estômago. E porque ele cresceu em meio de mortes, né? Viu muita morte. Não, cara, o né? pior... A mãe dele, pra dele chegar ao trono, a mãe dele foi matando um, mata outro ali, tirando. Quando viu que o trono estava ameaçado, para ele não assumir o trono, matava. Mas essa igreja cristã, em crescente, porém ainda pequena, em quantidade. Quando Nero ateia fogo em Roma, ele percebe uma coisa: que as cidades que não entraram em chamas eram as cidades onde viviam os cristãos. Coincidência ou cuidado de Deus? Isso não me lembra o Egito? Quando as pragas não atingiam o povo? Com certeza. O povo de Deus, os hebreus? Quando Nero viu que a população começou a falar que ele havia sido o culpado, foi você o culpado. Você que tacou fogo em Roma. Foi você que destruiu nossos bens, o nosso gado, o nosso sustento. Foi você. Quando ele se viu encurralado, ele pensou: preciso pôr a culpa em alguém. E ele reparou que os cristãos não haviam sido atingidos pelo fogo. Foi a deixa. Porque a sarça, quando queima, este fogo não pega para machucar. Esse fogo transforma. O fogo que vem de Deus, esse fogo atinge os cristãos. Esse fogo pega o cristão, mas não pega para machucar. Não pega para causar dor. O fogo de Deus transforma. O fogo de Deus muda a forma. Causa uma metamorfose, ele muda a forma. Esse é o fogo de Deus. O fogo de Nero não pegou neles. O fogo de Nero não os matou. A culpa é deles. É isso que Nero começou a dizer. A culpa é dos cristãos. Vou emitir um edito, um decreto. Matem-os. Matem-os todos aqueles que se chamam cristãos. Matem todos aqueles que servem o tal do Cristo. Diz a história que um dos historiadores da época, Seutônio, vai confirmar essa afirmação. Diz Seutônio que ele usa as palavras, né? Um grupo específico de pessoas que seguiam uma abominação que se chamava Crestos, afirmando que de fato havia um povo, um grupo de pessoas que serviam um tal Cristo, que se chamavam cristãos. Nero emite um decreto: matem-nos. É nesse ponto que começa as atrocidades, as torturas de Nero contra a igreja. E o pior é que aqueles que estavam lá na Judéia, fugindo dos judeus, agora eles descobrem que os judeus têm por amigos os romanos. A perseguição começa em Roma e se intensifica na Judéia. E uma das coisas que mais impulsionaram a igreja contra a lógica dos fatos, porque uma vez que você vou matar eles e vou acabar com eles, mas aí que tá. Porque quanto mais matava, mais crescia a igreja. Era isso que os historiadores não conseguiam comprovar, não conseguiam dar uma causa, uma razão. Quanto mais começavam a intensificar as perseguições, mais aquele pequeno grupo crescia. Isso realmente. Eu li um comentário que fala que a fé, né, que eles tinham, que eles defendiam, inspiraram outras pessoas.
Pô, mesmo sofrendo assim, o cara tá defendendo isso, meu. Não, é sobrenatural demais a gente pensar nisso, porque qualquer outro grupo, se fosse chamado grupo filosófico, que defendesse uma tese e fosse perseguido por isso, de tal modo como foi a perseguição pelo Império Romano, como a gente sabe que foi, e que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, cara, isso não subsistiria, não existiria, teria se encerrado. Para mim é muito claro o mover sobrenatural de Deus para a continuidade disso, né? A palavra mesmo, a carta aos Romanos, Paulo já trazendo um conforto, já deixou eles alertados que por amor a Cristo seríamos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Então eles já tinham isso, eles já estavam se preparando para o que viria. É verdade, né? Eles já vinham recebendo indícios de que esse tipo de coisa aconteceria desde o começo do começo mesmo da igreja. Então, quando essas coisas se desenvolvem, eu penso em como que eles sentiram isso, como eles receberam isso, os cristãos. Né? Como que fluía as reuniões de oração deles, a partir desse momento da perseguição acontecendo. Tem um documento histórico, se eu não me engano foi Plínio o Jovem que escreveu, se eu não me engano. Ele diz assim: ele foi enviado por Roma para espionar a Judéia. E lá, depois que ele fez o seu trabalho, ele emitiu o seguinte relato, que ele ouvia que se reunia nos esconderijos, uns grupos de pessoas que cantavam ao seu Cristo e prometiam uns aos outros não negar a sua fé. Meu Deus, imagina o que era essa reunião, Sandro. Imagina, cara. A gente aqui para e quando começa a falar sobre isso, como foi na escola dominical, quando a gente começou a falar sobre como que era passar por aquele momento de perseguição e não negar a Jesus, imagina eles ali vivenciando tudo isso. Mas é importante ressaltar que quando começou a ser intensificado os tipos de mortes, os tipos de torturas, alguns abandonaram a fé. Isso que eu ia perguntar. Alguns sim, existem relatos de alguns que abandonaram a sua fé. Uhum. Mas a chamada de Deus aqui é para aqueles que seguiriam até o fim. Que seguiriam até o fim. Porque quando começam as perseguições, imagine, você está vivendo em Roma, presencia todo o incêndio, dá graças a Deus pelo livramento, daqui a pouco um soldado bate na porta da sua casa, você foi convocado. Uhum. Convocado para quê? Convocado para ser luz. Luz? Luz do quê? Luz do palácio de Nero. Luz do seu jardim. É você que disse que você é a luz do mundo, né? Já que você disse que você é a luz do mundo, então agora você vai ser luz literal. E eles pegavam esses cristãos, e quando a luz do sol se findava, a iluminação não era uma lâmpada. A iluminação não era uma lamparina, não era uma candeia. A iluminação do palácio, a iluminação das praças ou das ruas, eram pessoas que se chamavam cristãos. Eles eram presos nos postes. Era ateado fogo naquelas pessoas e eles iluminavam todas as ruas, todo o palácio. Era tido como enfeite. As pessoas olhavam aquilo e Nero dizia: olha, eles são os culpados. Olha como eles estão abrilhantando agora os nossos dias. Olha como eles estão abrilhantando agora as nossas noites. Eles eram as próprias luzes. Literalmente luzes. Eu imagino que quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, ninguém imaginou que um dia um povo viveria isso literalmente. Com suas peles queimando, com seu corpo pegando fogo, sendo luz de uma geração. O contexto de Romanos 12, da sua forma literal, que Paulo vivenciava, nos traz a isso também?
oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo. Era esse o contexto que eles viviam? É justamente esse o contexto. Realmente era bem literal. Quando a gente parte do princípio sempre da questão do apresentei o vosso corpo, sacrifício a Deus, né? Se esforça. Mas olha o contexto em que ele escreve. Olha o derredor dele, olha como que ele escreve. O Eider abrindo nossa mente para isso. Romanos 12, não tem como você ler hoje e não chorar. Imagina a escrita. Cristãos, no momento, a escrita poderia ser no momento, ele dentro de um local e fora do local um cristão, iluminando o seu lugar de escrita. Sim. E muitas vezes sendo criticados. Olha para esses caras morrendo por uma banalidade, morrendo em vão, seguindo um homem que morreu, seguindo um homem que se disse ser o Messias, mas está morto. Mas eles estavam lá até o fim, acreditando que estavam morrendo por uma causa viva. Uma causa viva. E Paulo escrevendo, dizendo: apresentem-se em sacrifício vivo. Ô Eider, e deixa eu só fazer uma pergunta, porque essa morte era uma das que eram orquestradas, mas não era nem de longe a pior, né? A pior sempre foi a crucificação. E eles praticavam isso também com os cristãos ali de Roma. Se a gente pesquisar, se você jogar lá, na sua fonte de pesquisa, qualquer, Quais os tipos de mortes mais comuns que eram? a quantidade de pessoas que foram crucificadas, esse número é incontável. É incontável a quantidade de pessoas que estavam sendo crucificadas nessa matança de Nero. Inclusive foi nesse período que Pedro foi fisgado. Foi fisgado, só que ele falou o quê? Não, eu vou mudar uma coisa aí. Vira isso aí, meu filho. Que eu não sou digno, não. Cara, que é isso? Aquela multidão sendo crucificada. Ele, calma aí. Eu não. Vira. Porque nem para morrer. Um dia ele foi levado à morte e eu neguei. Mas hoje eu não sou digno de morrer como ele. Vira. De cabeça para baixo. Porque a quantidade de pessoas que estavam sendo crucificadas eram incontáveis. Abre parênteses. Deus dando a oportunidade para ele mesmo falar assim, cara, exatamente, né? Teve um dia que eu pensei em deixar tudo isso aqui, mas hoje eu sei quem ele é. Fico pensando na resposta que Pedro daria se Jesus naquele momento perguntasse para ele: Pedro, tu me amas? Certo. Porque esse é um momento de convicção. Diferente do que foi quando Jesus, após ter sido ressurreto, chegar em Pedro e faz aquela fatídica pergunta. Nesse momento, Pedro verdadeiramente estava convicto. Eu tenho certeza que se Jesus tivesse questionado Pedro diria assim: mestre, eu não responderei com palavras. Sim. Simplesmente me assista morrendo por ti. Vira a cruz. E o ato sacrificial de Pedro diria a Jesus o quanto ele o amava. E quando nós, em nossos dias, somos pressionados pela sociedade, somos pressionados por aquilo que as escolas impõem, somos pressionados por aquilo que o governo impõe, dentro das empresas, quando querem nos obrigar a mentir, quando querem nos obrigar a fazermos coisas ilícitas, coisas ilegais, qual tem sido nossa cruz? Será que tem sido a cruz invertida de Pedro para mostrar com a vida o quanto ele amava a Jesus? Ou será que tem sido como aqueles pouco relatados que desistiram da fé?
ainda que contáveis, mas pouco relatados, aqueles que abandonaram sua fé. Porque você diz, em relação às mortes, só que essa não era a única, e nem a matança com fogo. Também havia uma outra forma de morte que Nero usava. Nero pegava a pele de animais e, como uma roupa, imitando Deus lá no jardim, vestia os cristãos com pele de animais, com sangue escorrendo pela pele, sangue de animais que acabaram de ser mortos, seu sangue frescos. Vestia aquele povo, vestia os cristãos com essas peles e simplesmente soltavam-nos para serem devorados por cães ferozes, para serem comidos vivos. Olha a realidade que cercava aquele grupo de cristãos em Roma. E Pedro, escrevendo aos dispersos em suas cartas, dizia: alegrem-se, alegrem-se. Como isso é possível? Alegrem-se. Paulo dizendo: ei, A tribulação desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de nós ser revelada. exatamente. A tribulação que vocês passam hoje tem peso de glória. A tribulação que vocês passam hoje, cada lágrima que está caindo, tem peso de glória. Mas haviam aqueles que também eram apunhalados. Eram apunhalados com uma estaca nos seus peitos. E eram deixados pendurados para morrerem agonizando. Agonizando. Essas mortes, as mais utilizadas por Nero, eram assustadoras. É inimaginável pensarmos nos nossos dias hoje. Hoje a gente anda com uma cruz no peito, que simboliza a nossa fé, representa o cristianismo. Mas ninguém hoje andaria com uma corrente no pescoço pendurada numa cadeira elétrica. Ninguém hoje andaria com uma corrente transmitindo a imagem de uma cadeira elétrica. Ou de uma forma brutal de punição. Ninguém faria isso hoje. Assim como naquela época. Ninguém sentava numa mesa assim para falar sobre crucificação. Era um assunto impronunciável, de tão horrendo que era. Mas lá estavam aquela igreja pequena, plantando uma semente para uma geração, acreditando nas promessas, acreditando nas profecias. Isso era tão intenso que começaram a acreditar que Nero era de fato o anticristo. A perseguição começou a ser tão brutal, tão dolorosa, tão insuportável, que começaram a dizer entre eles: chegou o fim, este é o anticristo. Paulo escreve aos Tessalonicenses, Sim. esclarecendo essa questão escatológica. Mas é completamente compreensível. O anticristo em si, né, já está mais do que evidente que ele não era, mas ele era um anticristo, uma vez que o espírito do anticristo já está no mundo desde aqueles tempos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma pergunta, né? Todas essas formas que você apontou eram formas de tortura e de assassinato de cristãos. Mas tinha uma específica que era muito famosa e que, aliás, pra gente chega mais, de uma maneira mais clara, é mais falado, né? Tanto que é muito retratado em filmes, inclusive, tá até no layout do nosso culto, o Coliseu, que eram os jogos que eram feitos por Nero. Como que era essa situação dos cristãos ali serem usados para divertimento?
O Coliseu, na verdade, ele veio depois. Depois de Nero. Na época de Nero, essa arena era chamada de Circus Maximus. E o que acontecia lá? Ele pegava os cristãos e levava para essa arena como uma promoção de um espetáculo. O tipo de morte que ele utilizaria para aniquilar aqueles cristãos serviria de espetáculo, era um show. Tem tanta gente hoje procurando palco, não tem? Tem tanta gente hoje buscando destaque, buscando estar nos holofotes porque canta bem, quer rodear as igrejas mostrando o seu talento, quer peregrinar pelas igrejas mostrando os seus vocábulos em grego e em aramaico, buscando destaques. E aqueles cristãos de fato foram para um palco, de fato foram para uma posição de serem vistos. Os números dizem que cabia naquele lugar cerca de 150 mil pessoas. Vamos imaginar uma superlotação. 150 mil pessoas olhando cristãos sendo queimados vivos. 150 mil pessoas olhando cristãos sendo devorados por feras e aplaudindo, zombando. Olha, do que vale a sua fé? Aonde está o seu Deus? Por que ele não vem e vos salva? Ele não fez isso na fornalha ardente? Ele não entrou lá, o quarto homem não estava lá, cadê ele agora? Aonde está o seu Deus? E eles lá serviram de espetáculo. E sabe o que Nero fazia? Nero vestia roupas de cidadão, empurrava a sua carriola como um cambista no meio da plateia, no meio dos 150 mil, disfarçado de cidadão, simplesmente admirando o seu espetáculo e sentindo o calor dos seus cidadãos se alegrando com aquele espetáculo. Os cristãos, aquele é o verdadeiro espetáculo. Morrer por Cristo, sendo fiel até o fim, não negar a fé. Esse é o verdadeiro espetáculo. Não é estar no centro das atenções. Não é querer mostrar os seus dons e talentos. Não é querer ser estrela. Estar na linha de frente por Cristo, isso é ser estrela. Estar na linha de frente do exército para ser o primeiro a tomar a flechada, isso é ser estrela. Ser o primeiro a dar a cara a tapa na escola, por negar mentir, negar ser adepto àquelas concepções malignas, isso é ser estrela de Cristo. Aleluia. Não negar a sua fé. Esse é o verdadeiro estrelismo do cristão. Não é o seu eu. Não é o que você representa com a sua imagem. É fazer o que João Batista fez. É necessário que aquele que batiza lá cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua, eu desapareça. Esse é o verdadeiro estrela. Esse é o verdadeiro status do cristão. Que Cristo apareça. Wader, uma questão muito pautada hoje, quando a gente fala de adolescente, no ambiente que eles estão vivendo, eu acho que meio que inimaginável há algum tempo atrás, né? Em todos os ambientes que eles vivem, eles são, de certa maneira, combatidos com situações adversas hoje que a gente vive. Uma pergunta frequente deles, principalmente quando a gente olha o Coliseu, né? Você já bem explicou. Aonde está Deus em tudo isso? Por quê? Eles apontam muito a questão do pobre. Aonde está Deus? Deus poderia o ajudar.
eles pontuam muito em problemas familiares. Uma família. Acontece uma atrocidade na família. Aonde está Deus? Trazendo para os dias de hoje, o momento Coliseu, aquele momento onde estavam todos aplaudindo, aonde estava Deus? Eu respondo essa pergunta com um relato histórico de Policarpo, um discípulo de Cristo, que nesse período foi fisgado para ser torturado. Ele ainda teve uma oportunidade. E quando o convite foi feito para que ele negasse a sua fé e ficasse livre da sua morte, ele olhou para o carrasco e disse o seguinte: tenho eu estado há 86 anos servindo a esse Cristo e ele nunca me deixou. Como eu poderia agora abandoná-lo? Aí está Deus. Deus está aqui, não no que acontece ao meu redor. O que está acontecendo ao meu redor, como vão me matar, o quão doloroso isso será, o quanto irão me pressionar, isso pouco importa. Sabe por que pouco importa? Porque quando aquelas pessoas estavam morrendo crucificadas, quando elas estavam morrendo queimadas, quando elas estavam sendo devoradas por feras, quando elas estavam sendo apunhaladas e agonizando em dor, sabe o que não saía do rosto delas? Um sorriso de alegria por estarem morrendo por Cristo. Elas interpretavam isso como motivo de honra, de privilégio. Sabe essa noção que nós temos hoje? Ah, estou sofrendo, onde está Deus? Ah, está doendo, mas Deus não me ouve. Ah, eu estou chorando, mas parece que a minha oração não sobe. Quando eles estavam nesse cenário, eles sabiam que eles estavam no lugar certo, porque eles estavam morrendo pelo propósito do Evangelho. Sofrer pelo propósito do Evangelho. Essa é a resposta de Deus. De que estamos no lugar certo. De que estamos no caminho certo. De que nossa palavra está surtindo efeito. De que não estamos abaixando a guarda para tudo que vem contra nós. É aí que está Deus. Deus não está no meu derredor. Quem está no derredor é o diabo. É o diabo que quer que a gente fique preso ao que acontece ao nosso entorno. As coisas que dão certo, as coisas que não dão certo. As calúnias, as não calúnias. As injúrias, as ofensas, as agressões dos meus pais. Aos abandonos dos meus amigos. A incompreensão da minha família. Quem está aí é o diabo. Mas aonde está Deus? Deus está na minha fidelidade. Deus está na minha perseverança. E Ele quer ver em nosso rosto o mesmo sorriso que aqueles homens plantaram em sangue. O sorriso que aqueles mártires plantaram em poças de sangue. Deus deseja ver em nosso rosto. O que tem tirado o sorriso do seu rosto? O que tem tirado o sorriso do seu rosto? Porque, por amor ao Evangelho, eu digo as mesmas palavras de Pedro, quando escreve a esses dispersos: alegrem-se. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na expectativa. E eles absorviam isso com tanta realidade que quando as feras vinham ao encontro deles, eles se lançavam nas bocas dos animais. Eles não corriam, Dan. Eles não fugiam de medo. Eles não ficavam correndo ao redor da arena
com a esperança de serem salvos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles já estavam salvos. Eles já estavam salvos por estarem naquela situação. Então eles se lançavam de encontro à morte. Ninguém entendia. Esses caras estão loucos. Talvez Nero pensou, eu achei que eles iam correr, que eles iam ficar com medo. Eu pensei que eles iam implorar por piedade, mas não. Eles estão buscando a dor, eles estão buscando a morte, eles estão buscando o sangue. Porque eles estavam caminhando em direção ao Cristo. Será que nesse momento eles não lembraram as palavras do próprio Cristo, quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo, mas eu estou indo para preparar lugar para vocês. Imagina essa cena. Agora imagina essa cena. Todas essas atrocidades. Aí Paulo escreve aos Romanos e diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? Qual é a compreensão de bem que as pessoas têm hoje? Ser bem-sucedido, ser saudável, ser realizado na vida, ser satisfeito em seus desejos. Qual que é a sua compreensão de bem? Porque nesse cenário, Paulo escreve aos Romanos e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que ele não estava visando algo superior? Será que ele não estava visando algo maior? Uma promessa superior? Uma realidade acima? Será que não era uma casa que estava sendo preparada? Será que não era uma morada que estava sendo preparada? Porque esse mesmo Paulo escreve a essas pessoas que estavam plantando uma semente de sangue, dizendo: eu bem sei que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nero? O Thanos da época? Quem será contra nós? Roma? Quem será contra nós? Os judeus? Pois estou certo de que nem a morte, nem a crucificação, nem as chamas do fogo, nem os dentes afiados das feras, aleluia, nem as dores da punhalada no peito, estou certo de que nem a morte, nem as dores, nem o perigo, nem a espada, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. E isso que vocês estão vivendo aí, essa não é a separação, é o acesso. Essa não é a separação, é o acesso a Ele. O amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás estavam tendo umas perseguições contra os cristãos e o Estado Islâmico, né? Sim. E um cara foi pego e colocaram ele dentro de uma jaula e atearam fogo. O cara vivo, pegando fogo, e a família dele vendo. Sabe o que a mãe dele fez? Agradeceu os caras por ter feito o filho dele ter visto Cristo mais cedo. E ter morrido pelo propósito. Porque Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Aí fica a pergunta: você, adolescente, está disposto a morrer pelo seu propósito, o propósito pelo qual Deus te fez? Porque esse propósito está em você desde o ventre. Parece pesado a gente falar isso quando a gente se trata com adolescentes de 11 anos. Parece tão pesado falar isso, mas lá também tinham uns adolescentes que se jogavam na boca dos leões. Lá também tinham adolescentes que eram posto fogo. Imagina a cena, e essa questão de imaginar a cena, imagina um menino de 15 anos, o soldado vinha e passava na época, não sei se era querosene, algum tipo de né? Sim. Estopa, com Azeite. álcool, azeite, imagina só, Sim. batendo no corpo, e ele sorrindo, tá chegando a minha hora, 15 anos. Nero com 16 assumiu, mas também tinha os lá que não negavam. Ô Samuel, o Dan citou um dado atual, né, falando do grupo islâmico. O Brasil, meu Deus do céu, é um privilégio absurdo o que nós temos aqui no nosso país, ainda que nós reclamemos das doutrinas, das ideologias, de tudo que acontece no ambiente, mas ainda assim a gente tem a liberdade de ir para os nossos templos e para as nossas igrejas, pegar aqui a nossa Bíblia, né? Mas se você entra no Instagram do Portas Abertas, que é o maior grupo missionário cristão do mundo, você vai ver dados de perseguição atual. Esse tipo de tortura pode ser que não exista mais da mesma forma, mas ainda hoje cristãos são perseguidos e mortos, sim, por serem crentes. Tem listas de países que são completamente contrários à nossa fé. Coreia do Sul, Coreia do Sul não, Coreia do Norte, a gente sabe, se você for pego evangelizando, pregando a palavra ou sendo cristão, você é conduzido a um campo de concentração. São relatos que grupos missionários divulgam. China, é proibido você ter Bíblia. Lugar que mais... Países islâmicos, em geral, todos, Ô Gui, não só ser cristão, como outras religiões também, mas você também é proibido. Esses tempos atrás, eu não me lembro exatamente quando que foi, surgiu a história de uma nigeriana. Ela estava numa faculdade e ela acabou, eu não me lembro exatamente como foi a história, mas ela acabou compartilhando conteúdo cristão em um grupo de sala. E descobriram que ela era cristã. A Nigéria é majoritariamente muçulmana, né, e eles são proibidos de professar fé cristã. Ela foi queimada viva. Foi queimada viva por ser Mas cristã. isso é ocultado pelos recursos humanos. Isso é ocultado pela mídia. Isso é ocultado, a gente não sabe. foram sites aleatórios que postaram isso. Você não vê Portas nenhuma abertas. fonte de... Portas abertas. Isso foi portas abertas. Gui, eu te falo uma coisa. A gente está falando da atualidade e falando dos países que sempre sofreram com isso. Agora eu falo para você. Qual a certeza que você tem que isso não chega no Brasil? Eu vou te dar um dado que não vai sair também em nenhum tipo de fonte, né? Não cito Grande nomes, a grande mídia. Eu estava numa leitura onde no nosso próprio Brasil, você já sabe que há uma proibição já aí pautada na Câmara, onde o Evangelho não vai chegar a algumas tribos indígenas. Proibição. Brasil. Sim. Também no interior, para não falar memória, eu não vou... Nordeste, interior do Nordeste,
uma certa cidade, proibiu as igrejas de fazerem o convite para aceitar a Jesus. Essa pronúncia de aceitar a Jesus. Proibiram Deixa eu fazer um apelo. de fazer, né, esse convite, né? Ou seja, de certa maneira, já chegou no Brasil, talvez não chegou da maneira que a gente está pautando aqui, porém, há um despertamento acontecendo no mundo todo, e é no mundo todo, né? A gente vê a grande mídia assim, grande mídia assim, não. A gente não pode dizer que não pauta esse tipo de situação também. Para as coisas que a gente vive, nos dizeres que intitulam muitas situações, né, como avivamento e tudo mais, que estão vivendo algo. Mas eu vejo o mundo numa busca diferente. É uma busca diferente, uma busca com arrependimento. Nós que lidamos com adolescentes, nós vemos hoje uma galera muito dispersa. Uma galera que ouviu seu pai, a sua mãe e seus avós dizendo que Jesus ia voltar, dizendo do que viveram na igreja quando iam para a igreja. Nossa, os nossos cultos de oração, Jesus batizava com o Espírito Santo. Nossa, os nossos cultos às vezes não tinha hora para acabar. Nossa, e tantos porquês e tantos poréns, que quando eles chegam nas nossas igrejas hoje, eles falam: meu, é igreja isso? Eu não cresci assim, isso aqui é igreja? Mas eu acredito tanto. Acredito não. Isso é a palavra de Deus. Hoje a gente vivendo um pouco da palavra de Deus. Quando a palavra fala que ele sonda a intenção do nosso coração, a intenção da adoração. Eu acho que o Espírito Santo nos dias de hoje, ele olha para essa galera e fala: galera, vocês estão tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto, porque a gente tem que pontuar, como o Eider disse aqui, quando ele disse: onde Deus está? Você está andando com o próprio Deus para cima e para baixo, dentro de você. E às vezes a gente quer viver esses relapsos de poder. A gente espera que seja uma coisa externa que me chame para vivenciar, né? Exato. Sendo que está aqui disponível em mim, a partir do momento que eu me permito viver o que Deus está E olha o disponibilizando. que está acontecendo. Olha o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Sim. A gente viveu aqui na igreja com eles, lá no Jardim do Lago com eles. Sabe por quê? O mesmo Espírito Santo que está habitando lá, que está fazendo aquele reboliço lá, causa em nós, porque é o mesmo que está aqui, o desejo de viver a mesma coisa. Então ele ministra aos nossos corações. Você pode. É o mesmo Espírito. É literalmente Deus falando: eu estou aqui. Exato. Eu estou aqui. É porque aquela ideia... Hoje a gente saiu do culto e o sogro do Eider, numa felicidade enorme, quando ele fala de Tomé. Meu, você teve que ver para crer? É isso que está acontecendo, cara. Eles tiveram que ver. Eles não ficaram entra no seu quarto, fecha a sua porta. Fala comigo em secreto. Eu vou me revelar a você ali. A gente pode viver isso aqui agora. No entanto, que a nossa busca é constante por isso. Porque a gente já entendeu que não é necessário eu ver algo para eu vivenciar aquilo. Pode ser hoje. Pode ser agora. Pode ser no... A gente sempre fala, mas essa conversa pode não terminar. Sim.
Nada mais real que isso, né? Nada mais real que isso. Exatamente. Ou seja, a realidade do que a gente está falando aqui para os dias de hoje, os cristãos passando por tudo que estavam passando, e esse é o legal da gente trazer à tona isso, porque eu falo para vocês, esse assunto é quase não pontuado, mas há um crescimento da igreja a partir disso que é inimaginável se não fosse isso. Exato. Não é, Pedro? Essa é a cutucada que Deus deu na igreja. A impulsionada que Deus deu na igreja. A pergunta agora que precisa ser respondida é: o que faremos nós com a semente de sangue que foi plantada por eles? O que você fará com a semente de sangue que foi plantada por eles? Qual é o tipo de gratidão, valor que tem sido dado a isso? Porque chegou o tempo dessa semente florescer. Porque o revestimento está chegando para o nosso tempo. Pessoas já estão experimentando de um revestimento do Espírito de Deus. Mas não para no falar em línguas. Não para no batismo com o Espírito Santo. Não para por aí. Um avivamento coletivo está chegando. Aleluia. Um avivamento coletivo vai chover na igreja. Oh, glória. Manifestações de curas milagrosas começarão a ser vistas na igreja. Aleluia. O que você fará com o revestimento que você tem recebido de Deus? Qual é a continuação dos dons que você tem recebido? A manifestação contínua do falar em línguas. A manifestação contínua do incendiar do coração vivido há dias atrás, aonde o culto tinha terminado, mas você ainda estava lá. Deus enviará um avivamento coletivo, não ficará um de fora. Não é um grupo avivado, não é um grupo de pessoas, um departamento avivado. Uma igreja avivada. Aleluia. Uma igreja avivada. Eu creio nessa promessa que a segunda chuva está chegando. Eu creio que a chuva serôdia está a caminho. A segunda colheita está a caminho. Eu creio. O período da ceifa está chegando. O período da colheita está chegando. Nós viveremos um avivamento coletivo. A pergunta é: você quer ser um canal de Deus para um avivamento? Ou você quer ser alcançado pelo avivamento? Em outras palavras, você quer impor as mãos ou abaixar a cabeça para que alguém impunha as mãos sobre você? Você quer estender as mãos e pessoas serem curadas? Ou você quer receber cura? Você quer falar e Deus cumprir? Você quer profetizar e acontecer? Ou você quer viver e esperar a promessa na sua vida? Você quer ser um canal de Deus para o avivamento? Ou você quer ser alcançado por Ele? Porque aquele que quer ser canal de Deus para o avivamento precisará fazer o que esses caras fizeram. Com coragem, com ousadia. Não negar a sua fé, se dedicar em oração, se dedicar em jejum. Porque a profecia de Joel diz que nos últimos dias o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, mas ele também diz que seriam através de jejum, que seriam através de oração. E a profecia está parcialmente completa. Porque Joel diz que quando se cumprisse a profecia em jejum, em oração, Tiago diz que a colheita virá. A colheita virá, o avivamento vai acontecer, que antecederá a vinda
do Filho do Homem em sua glória. Há uma necessidade de um amadurecimento, né? Da seara, para que isso ocorra. Adolescente, você pôde aqui desfrutar um pouquinho do que será o nosso culto domingo. Eu quero aqui fazer um convite a você, adolescente ou jovem, que está parado ou que está fraco na fé. Você não pode perder o culto de domingo. Adolescente, faço aqui a você mesmo, uma convocação a estabelecer dentro de você um propósito de levar pelo menos um amigo seu para esse domingo. Porque nós temos que aprender, como nós aqui aprendemos muito, não é? E nos preparar para o que está por vir. Então, por favor, não falte, traga mais um, venha desfrutar do que Deus tem para nós. E eu falo para você, Deus tem, e é sobrenatural que iremos viver. Amém. Amém. Valeu, gente. Falou, velho. Gente, obrigado por assistirem este encontro. Temos que em breve. Essa ideia é muito top. A gente quer que isso continue. Acho que Se vocês comprarem a ideia, a gente vai continuar. Fazer uma live? Próximo eu vou fazer uma live, então. Vamos colocar uma votação. enquete. Vamos colocar uma enquete. Vocês querem live? Criou expectativa em mim. É verdade. Boa, galera. Encerrou, galera?